Olá! Hoje a gente vai entender um processo incrível que acontece no nosso corpo depois de cada refeição. Como é que ele pega o açúcar que a gente come e, bom, transforma num verdadeiro banco de energia para usar depois. Quem nunca se sentiu meio perdido numa aula de bioquímica, né? Parece uma coisa super complexa, mas na verdade é uma história fascinante sobre o funcionamento do nosso corpo. E a de hoje é sobre o nosso banco pessoal de energia. Pensa só, naquele almoço caprichado de domingo. Depois de comer, uma onda de energia entra no sistema. Só que o corpo não vai usar tudo de uma vez. Então, fica a pergunta: para onde ele manda o que sobra? Ok, vamos mergulhar nisso. Tudo começa ali, no momento em que a comida chega ao nosso organismo. Vamos ver o que acontece logo em seguida. Bom, quando a gente come carboidratos, eles são quebrados em glicose, que vai direto para a corrente sanguínea. Esse pico de glicose é um sinal claríssimo para o corpo. É como se ele dissesse: opa, temos combustível sobrando, hora de guardar para mais tarde. É aqui que começa a formação do nosso estoque. E como é que o corpo guarda essa energia toda? Ele tem um processo muito, mas muito elegante e eficiente, que é a nossa dispensa de energia, a glicogênese. Traduzindo, a glicogênese pega as moléculazinhas de glicose que estão sobrando no sangue e vai juntando uma a uma para formar uma molécula gigante de armazenamento. É um processo de construção, sabe? Por isso o nome anabólico. E onde ficam os principais armazéns? Bom, o primeiro é o fígado, que age como um banco central, liberando glicose para o corpo todo quando precisa. O outro é o músculo, que mantém um estoque particular só para uso dele. E como a gente vê aqui, eles não estão sozinhos não. Outros tecidos também guardam um pouquinho. Agora, o mais impressionante aqui é a escala. Olha só, à esquerda temos a estrutura básica, uma corrente simples de glicose. À direita, o resultado final, o glicogênio. Parece uma árvore super densa, cheia de galhos. E é essa estrutura super compacta que permite ao corpo guardar uma quantidade absurda de energia num espaço bem pequeno. É genial. Então vamos dar um zoom para ver como essa molécula incrível é construída passo a passo. O processo todo pode ser dividido em 3 grandes etapas. Primeiro, tem que preparar o material. Segundo, juntar os blocos para fazer a corrente. E terceiro, criar os galhos para deixar a estrutura bem compacta. Não dá para construir uma casa sem um alicerce, certo? No nosso corpo, essa base é a glicogenina. É uma proteína que funciona como ponto de partida. Ela segura a primeira molécula de glicose e dá o start para a construção da cadeia toda. E para fazer todo esse trabalho, o corpo tem uma equipe de enzimas super especializadas. A hexoquinase, digamos que é quem prepara o terreno, ativando a glicose. Aí vem a glicogenossintase, que é a construtora principal, adicionando um tijolo de glicose atrás do outro. E por fim, a transglicosilase, a especialista que cria os ramos, otimizando o espaço de armazenamento. Uma verdadeira linha de montagem. Ok, a gente já tem o processo, já tem a equipe, mas quem dá a ordem para começar ou parar essa construção toda? É aqui que entram os gerentes do projeto, os hormônios. Depois de uma refeição rica em carboidratos, o pâncreas libera insulina. A insulina viaja pelo corpo e basicamente dá a ordem: pessoal, energia de sobra, podem começar a guardar. Já quando o açúcar no sangue está baixo, o pâncreas libera o glucagon, que dá o comando oposto: parem de guardar, a gente precisa usar a energia agora. É um sistema de controle perfeito. Esse sistema todo é incrivelmente bem regulado. Mas e se uma das peças dessa engrenagem falhar? Um exemplo é a doença de von Gierke. É uma condição genética rara. Nela, uma enzima fundamental, que serve para liberar a glicose do fígado de volta para o sangue, não funciona direito. Ou seja, o corpo consegue guardar energia, mas depois tem uma dificuldade enorme para pegar de volta. E os sintomas dessa doença mostram direitinho a importância desse sistema. A fome constante e o cansaço aparecem porque o corpo simplesmente não consegue acessar a energia que guardou. E a barriga inchada é o resultado do acúmulo de glicogênio no fígado, que fica estufado porque não consegue liberar essa energia. Então, vamos fechar o ciclo e entender por que essa função é tão essencial para o nosso dia a dia. Pensa num dado. Só o nosso cérebro consome, em média, 120 gramas de glicose por dia. E como a gente não come a cada minuto, essa reserva de glicogênio é absolutamente vital. É ela que mantém tudo funcionando entre as refeições e principalmente durante a noite. No fim das contas, o ponto central é esse: a glicogênese, a nossa apólice de seguro de energia.
É um sistema brilhante que garante que não importa se a gente acabou de comer ou se está em jejum, as nossas células, especialmente as do cérebro, nunca fiquem sem combustível. E isso tudo leva a gente a uma reflexão. Agora que entendemos como esse mecanismo funciona, fica claro que cada refeição é uma instrução que damos ao nosso corpo. A pergunta que fica é: as instruções que a gente dá no dia a dia fortalecem ou desafiam esse sistema tão inteligente de armazenamento de energia? Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.